Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre fios de malha. E aquela pergunta que a gente se faz muito, né, quando tá começando no crochê, de saber, de querer entender qual o melhor fio de malha. E antes de saber qual o melhor fio de malha, a gente precisa entender um pouco sobre esses fios que existe hoje no mercado, que tem o fio residual, assim também como tem o fio premium. E eu quero falar um pouco de cada um para a gente poder entender qual as suas diferenças entre si e qual o melhor vai ser para você. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o fio residual. Eu vou falar para vocês, assim, de forma bem simples mesmo, o que é o fio residual, que muitas vezes tem gente que ainda não sabe. O fio residual, como já fala, ele é um resíduo, né, da indústria têxtil, que antigamente esse resto de malha, né, as fábricas que faziam roupas de malha, sempre ficava aquele restinho de malha que não dava para fazer nada. Com o crochê, né, quando começaram a utilizar este fio para fazer crochê, essas fábricas, em vez de jogar aquele resto no lixão, né, como era o descarte, era para isso, começou a ser fabricado então os fios residuais, porque aquele restinho não dava mais para confeccionar nenhuma peça, então começou a se fazer o rolo, né, para então fazer o crochê. Devido a isso, dele ser um resíduo, né, existem tanto pontos positivos como os pontos negativos. Eu já vou dar alguns pontos que, na minha opinião, eu acho negativo do fio residual e também vou dar alguns pontos que eu acho positivo do fio residual. O primeiro ponto negativo que eu acho do fio residual é que, por depender, né, da indústria têxtil, ele não tem uma cartela de cores fixas e as cores que a gente vai encontrar vai depender muito de cada estação. Vai depender muito do que aquela indústria, né, a fabricação de roupas está tendo naquele momento. Como no verão a gente encontra muitas cores vivas, muitas cores bem mesmo relacionado ao verão, cores vivas e quentes. Já no outono e inverno a gente já vai ter aqueles tons mais terrosos, né, que é a cara do inverno, e assim por diante, primavera também. No fio residual é bem difícil quando você encontra, eu ainda não encontrei no rótulo falando qual é a composição daquele fio. Então você muitas vezes precisa, né, abrir um pouco aquela embalagem para saber como é o fio. Muitas vezes só olhando não dá para você identificar, então você tem que pegar para saber qual é a composição daquele fio, se é um fio com elastano, se é um fio seco, se é um fio mais maleável. Isso sim eu acho um ponto negativo. Outro ponto negativo é variações de espessuras, emendas, muitas vezes com nozinho, outras colado mesmo. Porque como o rolo geralmente é de 1 quilo, então fica quase impossível ter 1 quilo de fios, né, contínuos sem nenhuma emenda. Então, sempre você vai encontrar no fio residual emendas. E muitas vezes, até no meio daquele rolo, a emenda, quando continua, já com um tom diferente daquela que iniciou. E por ser um fio que você vai encontrar mais desafios, você também vai demorar mais para fazer aquela sua peça de crochê. Esses são os maiores, né, pontos negativos que, na minha opinião, eu vejo sobre o fio residual. Então agora a gente vai falar sobre os pontos positivos. E o primeiro, e assim, o super importante assim que eu acho no fio residual é que ao comprar um fio residual, você vai estar ajudando o meio ambiente. Quando a gente fala que ele é sustentável, é porque em vez daquele fio estar indo para o lixão, jogado, passando muitos e muitos anos para se decompor, né, no meio ambiente, você vai transformar aquele fio em uma obra de arte, porque crochê é isso, né, é uma obra de arte. Então, para mim, isso é um grande ponto positivo.
Outro ponto positivo é porque você pode transformar o seu trabalho em peças únicas e exclusivas trabalhando com o fio residual, porque fica quase assim impossível achar o mesmo fio com a mesma cor, a mesma composição por repetidas vezes. Claro que às vezes você pode comprar um lote grande de fios e haver, né, naquele lote várias cores, vários fios da mesma cor. Mas quando você for fazer uma outra compra, fica bem difícil você encontrar a mesma cor com aquela mesma característica do fio no mesmo fabricante, porque a rotatividade de fabricação nas fábricas é diferente, por isso você nunca consegue encontrar o mesmo fio com a mesma cor, a mesma composição, quantas vezes você quiser. E outro ponto positivo nele é o seu custo-benefício, porque na sua grande maioria os fios residuais ele vem no cone 1 quilo, né? Naquele rolo vem 1 quilo de fio e o seu preço se torna bem mais em conta do que o fio premium. E agora a gente vai falar sobre o fio premium. O que é esse fio premium? O fio premium é um fio produzido. Aquela determinada marca escolhe a malha que deseja fabricar o seu fio e isso vai fazer com que ela tenha um fio do início ao fim todo contínuo, sem emendas e sem variações de cores. Então eu já começo falando da sua primeira qualidade, né, do fio premium. É que ao comprar um fio premium, você tem um fio que você vai aproveitar ele 100%, né, do começo ao fim. Ele não vai haver diferença de espessuras e nem emenda. Outro ponto positivo, né, do fio premium é que devido ser produzido, você vai ter sim uma cartela de cores fixas. Então você pode trabalhar com um fio, porque quando você precisar de uma determinada cor, é só você ir lá naquele seu fornecedor de fio premium e escolher a cor que você deseja, porque ela vai estar lá fixa, é só você querer e você vai poder comprar. Outro ponto positivo é que como você não vai ter trabalho com aquele fio em emendas e nem diferenças, você vai conseguir ter um trabalho mais rápido no crochê. Você não vai ter empecilhos em fabricar aquela sua peça, porque a facilidade e o tempo que você vai ganhar trabalhando com fio premium é bem melhor do que um fio residual. Agora então vamos falar um pouco sobre os pontos negativos desse fio. Assim, o maior ponto negativo, né, que a gente como crocheteiras, né, encontra é o seu custo. Devido à sua fabricação ser algo exclusivo, né, uma coisa padronizada, lógico que isso vai sim deixar ele mais caro. Então ele é sim um fio mais caro do que um fio residual. E outro ponto também negativo do fio premium que eu posso encontrar é o seu tamanho, né? A quantidade de metros que vem. Para não haver emendas nele, a gente não consegue encontrar um fio maior do que 120, 140 metros no máximo. Eu acho que esse é o máximo que eu já encontrei de fio premium, porque se você coloca maior do que isso, acredito eu que teria que ter uma emenda, né? Então a característica do fio premium é que não há emendas nele, do começo ao fim. Então isso se torna que além de mais caro, ele se torna menor também, né, naquela quantidade de fio, naquela quantidade de rolo que você compra. E aí você pode estar se perguntando assim, mas eu queria saber qual a melhor marca para mim comprar. E infelizmente não existe a melhor marca para se comprar o fio de malha residual e o fio de malha premium. Primeiro, eu bato sempre nessa tecla que você precisa saber qual é a característica daquele fio que você mais gosta de trabalhar. Então, assim, no começo você vai precisar diversificar os tipos de fios que você vai comprar até você encontrar e dizer, não, esse fio aqui é que eu gosto de trabalhar. Porque não adianta dizer que eu gosto de trabalhar com um fio encorpado e um pouco de elastano, se você for trabalhar com ele e não gostar. Se você for gostar já de um fio seco. Você pode agora estar começando e querendo saber qual o melhor.
Mas isso é você que precisa identificar o que você vai se sentir mais à vontade em trabalhar. Já o fio premium, apesar de ser um fio produzido do começo ao fim, ele também tem diferenças nas suas composições. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de fios de malha. Aqui eu vou trazer 2 fios de malha, são 2 fios da mesma marca. Esse aqui é da Euroroma. Eu tenho aqui um fio mais fino, ele não tem elasticidade, é muito pouquinho, ó, a elasticidade. E ele não é um fio encorpado, né? Do mesmo jeito, a mesma marca, eu tenho aqui um fio que ele já é mais largo, encorpado, tem elastano e com características totalmente diferentes. Aqui também eu tenho 2 tipos de fio da mesma marca. Esse aqui é da marca Tapeçu. Eu tenho aqui o fio mais encorpado, com elastano, e tenho também um fio fino, sem elastano. Esse aqui ele é bem seco mesmo. Aquele outro verde ainda é um pouquinho mais maleável, agora esse aqui é bem mais seco mesmo. Então, quando fala de fios residuais, quando você compra com kit, que é o meu caso, sempre compro aqueles fios fechados de kits. Então, você não tem muito poder de escolha, porque vai vir alguns fios que é da sua escolha, como esse aqui que eu amo, né? Esse aqui, ó, que eu gosto desses tipos de fios. E vai vir também esses mais finos, que não é uma característica que eu gosto de trabalhar. Mas fios assim mais finos, dá para fazer tapetes, suplá. Para você que vai fazer uma bolsa para você mesmo, também dá para fazer, né? Se você for vender, eu não aconselho, mas se for para uso pessoal ou para dar um presente, dá para fazer bolsas com eles também. Então, por isso que eu falo, em se falando de fios residuais, não se pode relacionar o melhor fio com uma marca, e sim com as suas características. E agora eu vou trazer para vocês verem, né, os tipos de fios prêmios, os que eu tenho aqui comigo. Vou mostrar para vocês conhecerem e saber se vocês também já utilizaram. Esse fio aqui, ele é um fio totalmente de poliéster. Ele é assim, nesse formato de fita. Quando você puxa, ele não transforma aquele rolo T, ó. Ele fica assim mesmo. Esse aqui é da marca Buton Malhas. Então, esse é um tipo de fio, ele é prêmio, ele é do início ao fim, essa mesma espessura, só que ele não vira rolo T. Aí, aqui dá pra você trabalhar fazendo peças leves, tanto para decoração de casa, como também para fazer bolsas. Já tenho esse aqui, que é um fio prêmio, ele é 100% algodão, ele é em formato de fita, ó. Só que quando você puxa ele transforma em rolo T. Esse aqui é da Soft Fios e ele é 100% algodão. Aí tem também aqui outro em formato de fita. Esse aqui é um fio de poliviscose. Ele tanto tem poliéster como também tem viscose. Ele é em formato de fita, mas quando você puxa assim, ele se transforma em rolo T. E esse aqui, ele é mais leve do que esse, que é 100% algodão. Então, para a bolsa, a sua bolsa vai ficar mais leve quando você trabalha com esse de poliviscose. Tenho esse daqui também, que ele é da marca Fios de Malha. Ele aqui, né, em sua composição, tá dizendo que ele é poliéster com elastano, né? Então, ele já vem assim todo em formato de rolo T. Em se tratando de fio residual, você viu que a marca, ela não é um fator principal, porque numa determinada marca de fio residual existem várias características de fio. Então, o mais importante é você saber qual é o fio que você gosta de trabalhar, para assim você poder escolher o fio correto. Quando você compra diretamente do fornecedor, você tem essa opção de conversar e falar o tipo de fio para saber se tem a possibilidade dele enviar só aquele determinado
tipo de fio, porque muitas vezes quando você compra de kit, isso não tem esse poder de escolha. Já se tratando de fio premium, você tem como escolher o que vai ficar melhor para você, né? Com relação a preços, com relação à composição, qual é a que você gosta mais de trabalhar. Você pode, é sempre bom você sempre ir variando a marca para saber qual que você gostou mais, os preços, qual é o frete que vai ficar melhor para você. E isso são características muito pessoais. Por isso eu quis trazer esse vídeo para vocês, explicando o que é o fio de malha, as suas características, né? Para que você possa comprar o seu fio de malha de forma certa, sem se aprisionar nessa de marca. Porque muitas vezes uma marca ela vai ter aquele fio que você vai gostar e muitas vezes você vai encontrar da mesma marca fios que você não vai gostar. Isso se tratando de fios residuais. E se tratando de fio premium, você vai ver qual é o custo-benefício melhor para você, qual é a composição que você gosta mais de trabalhar, se é 100% algodão, se é poliéster, se é poliviscose, que é viscose com poliéster. Tem essa gama também de opções para você escolher. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se eu tiver ajudado, já deixa aqui nos comentários, deixa seu joinha. Isso vai ajudar bastante no crescimento do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!